Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 8 de outubro de 2018, são 21 horas e 30 minutos. O programa de hoje conta a presença dos nossos comentaristas, Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar, na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, essa semana aí, entre o último programa e hoje, nós não tivemos jogos do Vasco. Na verdade, tivemos apenas jogos dos adversários do Vasco. E acho que, no geral, os resultados... Alguns jogos tiveram bons resultados para a nossa campanha aí. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro. Foi ruim, foi a Chapecoense, a vitória da Chapecoense contra o Atlético Mineiro, que fez a Chapecoense passar o Vasco, que está aí um ponto à frente na tabela. O Bahia, que empatou com o Grêmio. Mas, no fim das contas, o Vasco ele praticamente depende apenas de si. Eu digo praticamente porque o Ceará joga contra o Cruzeiro lá no Mineirão, na quarta-feira, às 19h30. E Vasco e Ceará tem o mesmo número de pontos. O Ceará é o primeiro ali fora do Z4, sendo que o número de vitórias estão empatados, e o Ceará tem um saldo de gols melhor, tem -7, o Vasco tem -8. Mas tudo leva a crer que o Cruzeiro vença, e o Vasco vencendo vai conseguir ali chegar numa posição bem melhor na tabela. A gente vai chegar ali, o Vasco pode ficar ali entre 12º e 13º, dependendo do resultado do jogo do Ceará, e isso o Vasco vencendo a partida. E eu acho que é plenamente possível, lógico, é um clássico. O Botafogo também não faz uma das melhores campanhas, está 3 pontos à nossa frente, e o Vasco pode, inclusive, vencendo o Botafogo, tomar o lugar do Botafogo na tabela. Então, convocar aí a torcida do Vasco, a gente em peso para poder apoiar o Vascão. Mas, basicamente, hoje, pelo fato de nós não termos tido jogos, né, a gente vai se concentrar a falar nessa situação toda que foi criada na justiça, né, em relação às eleições do Vasco, anula, não anula, algo que realmente atrapalha bastante o desempenho da equipe. E essa reunião de hoje na sede da Lagoa, que foi simbólico, que é algo que a gente desde sempre pede, ou desde lá dos primeiros programas, após a eleição, já falava que a pacificação do Vasco era primordial para a gente ter um ano tranquilo. E é histórico que o Vasco, quando se pacificou, ele foi grandioso dentro de campo. A gente se recorda aí quando da eleição do então presidente Antônio Soares Calçada, que ele convidou Eurico Miranda para ser o homem forte do futebol. Eurico, que nas eleições era adversário e foi convocado, né, pode assim dizer, para ser o homem forte do futebol do Vasco. E a gente viu aí, pode comparar numa das 2 melhores fases da história do Vasco, contando aí com o Expresso da Vitória, e depois nós tivemos aquele período de glórias entre 97 e 2000. Anteriormente, a gente teve também um grande período de vitórias ali, 87, 88, 89, o trio estadual, 93, 94, 92, 93, 94. Então, a gente pode, esticando aí esse período, colocar aí de 87 até 2000, e foi exatamente o período que o presidente Eurico Miranda foi o homem forte e foi um símbolo dessa pacificação que aconteceu nesse período do Vasco. E, infelizmente, nem todos corroboram com essa ideia de pacificação. Infelizmente, nós vemos um grupo que judicializou esse pleito desde lá atrás, e que, infelizmente, se tornou realmente uma pedra no caminho do Almirante, um iceberg no caminho do Almirante. Inclusive, o treinador, o Valentim, até foi questionado porque ele foi opinar sobre isso, numa reportagem do Globo Esporte. Ele falou que
realmente isso atrapalha muito, e até comentou que a oposição, e aí ele se referindo ao grupo Sempre Vasco, que a oposição acaba prejudicando o Vasco. Então esse é o nosso pensamento, é que todos botem um pouco a cabeça, botem a cabeça no lugar, que a gente possa se focar mais no Vasco, como eu disse, e até o próprio Apolinho, que é um rubro-negro, mas é um jornalista que eu admiro bastante, que é um cara que sempre respeitou a instituição Vasco da Gama. Ele, por diversas vezes, ele já disse que o maior adversário do Vasco é o próprio Vasco, que o Vasco pacificado é invencível. Acabei de dizer aí um período de vitórias nossos que nós tivemos, e foi no momento em que a gente não tinha esse tipo de oposição nociva que jogava contra. Então a gente vai basicamente falar sobre isso no programa. O Sérgio esteve lá nessa reunião hoje, o João Carlos Nóbrega, que participou do último programa, também lá esteve representando o Casaca. Então o Sérgio, no caso, agora no programa, é a pessoa ideal para comentar sobre isso, e a gente vai falar bastante sobre esse assunto, até para esclarecer a torcida vascaína e todos os casaquistas. Boa noite. Muito bem, boa noite agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite a todos os ouvintes, Brasil e do mundo, no Casaca no Rádio ao vivo. Boa noite, amigos da mesa. Hoje é um dia, mais um Casaca no Rádio histórico, uma mobilização muito grande de união de todos os poderes do Vasco, de todo mundo que representa e que luta pelo Vasco gigante, pelo Vasco vencedor, pelo Vasco resgatando toda a história de luta contra diversos adversários. E a gente hoje vê uma mobilização incrível, com vaidades e probleminhas sendo colocados em segundo plano para o bem do Vascão. E a gente espera que isso demonstre, né, que o Vasco em campo, que o Vasco consiga superar essa fase lá embaixo da tabela. A gente tem muito tempo para recuperar, que bom que isso foi feito. Espero imensamente que a gente consiga amanhã esses 3 pontos para a gente chegar lá em 12º, 13º colocado, já descolando um pouquinho aí dessa zona complicada, e que a gente possa, nessas últimas rodadas, fazer o melhor possível para que a gente belisque aí uma Sul-Americana, quem sabe até uma Libertadores, com muito custo, mas a gente tem tudo para ganhar, com a força da camisa, a força da torcida. Muito importante que a torcida tenha visto nesse ato de união de diversas pessoas importantes no Vasco, e que ela possa incentivar ao máximo o time em campo amanhã, lá no Engenhão, e nas outras demais partidas, e que possa realmente, que todo mundo possa fazer a diferença em prol do Vasco. A gente, infelizmente, tem um ou outro aí que parece não querer o bem do Vasco, e nesse caso o Almirante vai atropelar como locomotivo e como representante do futebol brasileiro internacional, com essa história linda, e demonstrando mais uma vez que está todo mundo pensando no Vasco. Casaca no Rádio o tempo todo de incentivo, em todos os programas, incentivo ao Vasco vitorioso, sem sabotagem, mesmo sendo oposição, mesmo sendo situação, tenta fazer o máximo para ajudar o Vasco. E é isso que os amigos ouvintes vão ter hoje no Casaca no Rádio. A gente vai falar bastante desses assuntos, e que a gente possa aí crescer mais, e que as coisas funcionem, porque a gente merece, toda a torcida do Vasco merece. Peço muito a participação hoje para esse nosso debate pelos nossos canais de mídias sociais, de interação, que é o chat do YouTube, Web TV Casaca. Nós estamos com mais de 1.000 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no Casaca no Rádio. Com isso, a gente tem a URL
personalizada. Então, a gente já tem YouTube, em vez de ficar com aquele número grande de letras e números, agora a gente tem o nosso link personalizado, graças a vocês, Web TV do Casaca, no YouTube. Então, a gente deve muito a todos os ouvintes. A gente também tem tido uma média aqui no WhatsApp, que é o 971-693-694, prefixo 21. Todo programa Casaca no Rádio, a gente tem mais de 50 mensagens aqui interagindo com a gente. Muito obrigado a todos. Participem hoje, porque hoje é um programa muito importante e que a gente amanhã reflita que todos a parte da comissão técnica, os jogadores, consigam essa vitória muito importante para a gente. Vou terminando aqui. Boa noite e vamos com tudo, Vascão. Bom, iniciar falando do jogo Vasco-Botafogo de amanhã. Na tabela, Botafogo e Vasco, a partida é no Engenhão, mas todos sabem que o Engenhão, a torcida do Vasco também, normalmente divide o público do estádio do Botafogo com o próprio Botafogo. O Vasco vencendo amanhã vai para 12º lugar no Campeonato Brasileiro e termina a rodada, na pior das hipóteses, em 13º, se o Ceará vencer o Cruzeiro. Lembrando que a diferença do Vasco para o Ceará é de apenas um gol de saldo, a mais, né, no caso, a favor da equipe cearense. Se o Vasco, por exemplo, vencer por 2-0 e o Ceará vencer por 1-0 no Mineirão, o Cruzeiro, que é um resultado improvável, o Vasco fica em 12º, se mantém em 12º lugar. É um clássico, o jogo que no primeiro turno em São Januário o Botafogo ganhou por 2-1, mas há normalmente uma absoluta incógnita quando jogam as duas equipes. Nesse ano, vários placares para um lado e para outro. O Botafogo venceu o Vasco em uma oportunidade por 3-2, o Vasco venceu 2 vezes o Botafogo por 3-2. Na partida decisiva do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu por 1-0, com aquele gol aos 49 minutos do segundo tempo. E o Vasco perdeu em São Januário no primeiro turno do Campeonato Brasileiro por 2-1. Expectativa, portanto, de que o Vasco faça um bom jogo amanhã, bem diferente da partida realizada contra o Paraná na semana passada, e consiga este resultado. Outros assuntos, evidentemente, tangenciam o Clube de Regatas Vasco da Gama nesse momento delicado, institucionalmente falando, e nós precisamos levar em consideração tudo isso. O Rodrigo lembrou muito bem numa pacificação que ocorreu quando de uma participação eleitoral, uma eleição muito dura. Foi o Calçada que era o presidente na época, em 1985 isso. O Eurico, candidato a presidente pela oposição. E, de fato, houve uma votação. Na época, o Eurico Miranda questionou muito o resultado, falou sobre várias irregularidades. Não foi a justiça, porque o Vasco buscava resolver os seus problemas dentro do Vasco. E o que aconteceu? Aconteceu que houve uma junção. O próprio Calçada viu no Eurico uma importância muito grande para o Vasco poder seguir o seu trajeto, seguir o seu rumo. E o Eurico Miranda, ponteando na administração do Vasco, embora o presidente fosse o Antônio Salles Calçada, foi levado ao cargo de vice-presidente de futebol, e nós vimos o que aconteceu entre 1986 e 1994 sob o aspecto político. Para que se tenha uma ideia, à época, houve 3 eleições no Vasco nesse período. Em 1988, o candidato da oposição era o Fernando Horta, e a chapa do, que no caso tinha o Calçada e o presidente Eurico Miranda, essa chapa conseguiu fazer o primeiro e o segundo lugar, né? E ficou em terceiro lugar a oposição. Em 1991, o candidato foi o Lúcio Soares da Costa. Embora o Vasco tivesse, nos 2 últimos anos, não conquistado nenhum título,
houve uma vitória também bastante considerável da chapa do Calçada com Eurico. Em 1994, em função do tricampeonato carioca ganho, a própria oposição, em maioria, ou maioria que eu digo no que diz respeito àquelas pessoas mais, vamos dizer assim, mais ligadas à oposição, mais históricas em termos de Vasco, ela mesma fez na véspera da eleição, um comunicado que se portaria de maneira neutra em função do momento do futebol. O Vasco tinha sido tricampeão, que era algo que o Vasco almejava desde o início da sua disputa de campeonato carioca, e com isso o Nelson de Almeida foi o candidato contra o Calçada, e também a vitória foi absolutamente clara, com uma margem grande de votos. E aí surgiu o Movimento Unido Vascaíno, em função das campanhas ruins do Vasco em 1995 a 1996, e esse movimento ele unificou, de alguma maneira, todas as correntes políticas contrárias que não conseguiam se manifestar de forma a agradar o quadro social do Vasco, etc., a dar oportunidade à imprensa de querer derrubar aquela aliança do presidente Eurico Miranda com a época presidente Antônio Soares Calçada. E aí, em 1997, houve uma eleição na qual o Jorge Salgado foi o candidato presidente, e a vitória foi uma vitória mais apertada. O Movimento Unido Vascaíno, na época, alicerçou realmente através de todas as forças de oposição, e houve essa vitória do grupo do Calçada junto com o grupo do Eurico, e uma ratificação de algo que já ficava muito claro no Vasco, que o grupo do Eurico já tinha uma força, inclusive no quadro social, nos conselhos do clube, para a disputa de uma eleição em 2000, o que acabou ocorrendo, na ocasião, com a adesão de algumas pessoas vinculadas ao MUV, que era uma tentativa, uma nova tentativa, do presidente Eurico Miranda fazer o que aconteceu em 1985 e 1986, claro que sem o mesmo peso, porque eram duas figuras proeminentes no Vasco, era o presidente Antônio Soares Calçada e o presidente Eurico Miranda. Eles fizeram parte da União Vascaína em 1980, ficaram juntos até 1982, quando se desentenderam, os dois queriam lançar a candidatura, lançaram, e o Calçada ganhou essa eleição. Então houve, ali naquele momento, em 1985 para 1986, no início de 1986, a percepção de que eram duas figuras muito proeminentes no clube, a ponto de o presidente Agartino da Silva Gomes, que foi presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama entre 1969 e 1979, até o iníciozinho de 80, embora as eleições tenham acontecido em dezembro de 79, que ele ficasse em terceiro lugar na eleição de 1982. Aquilo solidificou que eram duas grandes lideranças. Então, era um momento, de fato, importante da ligação entre duas figuras proeminentes e o consequente sucesso dessa junção. Em 2000 foi diferente. O que aconteceu ali? Várias pessoas ligadas ao MUV, que tinham histórico no Vasco, que tinham pessoas ligadas ao MUV que eram figuras mais destacadas naquele movimento, fizeram parte, uma adesão à candidatura do presidente Eurico Miranda. E, neste caso, houve uma tentativa de se juntar um grupo do presidente Eurico Miranda e fazer com que, de certa forma, as cabeças pensantes do MUV elas ficassem do lado do próprio presidente Eurico Miranda. Claro, quando eu digo as cabeças pensantes, não digo as únicas, mas várias delas. Nessa ocasião, o Antônio Vicente Porfírio, Marco Antônio Monteiro, Otto Alves de Carvalho Júnior, esse que fica falando hoje aí em mídias sociais direto, foi oposição do Vasco, porque esse período todo aí de ganho do Vasco sempre oposição, de 86 até 2000 era oposição, 87, 88, enfim. Antônio Lopes Caetano Lourenço, que foi partícipe do movimento Unido Vascaíno, enfim, e outros nomes, hein? Eu não quero ser injusto aqui, são vários nomes que entraram e que fizeram parte dessa junção. Só que, diferentemente daquilo que ocorria no Vasco, a discussão ela passou a ser mais externa do que interna. Houve as eleições em 2003, foi uma eleição do presidente Eurico Miranda contra o Roberto Dinamite, na época. Aquele grupo do Movimento Unido Vascaíno, o grupo que ficou
que sobrou, no caso, era mais radical, não era tão ligado. Claro que eu não estou falando do grupo inteiro, estou falando do conceito do grupo. Era ligado a uma ideia de exposição do Vasco para fora, porque isso poderia trazer algum ganho político. E com a derrota por uma diferença de apenas 111 votos na eleição de 2003, o Vasco viveu um inferno político entre 2004 e 2006. O quadro social do Vasco, à época, entendeu, diante de um cenário em que o grupo do Movimento Unido Vascaíno, na época, tomava ações que claramente prejudicavam o clube, tomava ações que não cabiam naqueles momentos referentes ao futebol, declarações infelizes, o Vasco vai para a segunda divisão, nós vamos pegar o clube falido, e aparece um jogo Vasco Atlético Paranaense, o Vasco toma de 7-2 do Atlético Paranaense, e havia uma reunião, a reunião é mantida com sorrisos no dia seguinte. Esse tipo de ação, evidentemente o quadro social do Vasco não se mostrou satisfeito com aquele tipo de manifestação, entre outras. Naquele tempo, pela dificuldade que houve com relação ao terreno de Duque de Caxias, o Vasco conseguiu iniciar as obras, aí houve um problema, e aí o problema foi dado, e foi, de alguma maneira, houve questionamento daquilo, e se passou um pouco a ideia de que, mas a pessoa foi dada uma camisa do Move para ela, uma pessoa que, na época, tinha, vamos dizer assim, questionado a aquisição do terreno, ou caso o fato de o Vasco ter o terreno naquele momento. São algumas ações, ou algumas questões justas, outras injustas, faz parte da política, mas uma clara manifestação para o público de exposição do Vasco. Eu não estou dizendo que nos anos 70, 60, 50, 40, que não havia qualquer tipo de exposição, mas havia um limite. Havia um limite que, na hora em que tinha que se pensar numa unificação em situações sérias, isso não havia dúvida dentro do Vasco. O presidente Eurico Miranda, como oposição, cansou de fazer isso. Sou oposição, mas isso aqui tem um certo limite. E outros, estou falando dele como poderia falar de outros. Então o Vasco teve realmente vários momentos da política efervescente em sua história. O Vasco chegou a ter o impeachment de um presidente, em 1969, do Reinaldo Reis. E vários outros problemas. Mas o clube, pelo amor que as pessoas tinham pelo Vasco, e que de fato era um amor desinteressado, um amor que quero ver o Vasco bem, quero ver o Vasco ganhando, etc. Esse amor, ele trazia para o público a sensação de que, olha, isso aqui está prejudicando demais o Vasco, então tem um ponto limítrofe. Isso é um ponto limítrofe imaginário, digamos assim, mas que acabava convergindo com os torcedores do Vasco. Esse foi o momento no Vasco, dessa exposição do clube, que mais prejudicou o Vasco. Porque naquele momento, entre 2004 e 2006, o Vasco iniciava um trabalho de equacionamento das suas dívidas. Todos sabem, hoje, os mais cínicos podem falar alguma coisa diferente disso, os mentirosos, todos sabem que quando o presidente Eurico Miranda saiu em 2008, em junho de 2008, a situação financeira do Vasco estava equacionada. Havia problemas, claro, havia muitas ações de justiça, claro, você poderia correr o risco de uma penhora aqui, outra ali, se você não tivesse feito um pagamento. Sim, mas o Vasco custava, por mês, 3,5 milhões de reais. Logo no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, o Vasco já tinha 3 milhões de reais para receber e conseguia muito mais fácil receber dinheiro referente a adiantamento de cota de TV, porque na época era uma operação feita com o Bic Banco e o Clube dos 13, que era o Clube dos 13 que pagava, que dava o dinheiro. E havia realmente uma situação muito melhor, vários jogadores da base, etc. Mas naquele período ali, entre 2004 e 2006, houve o problema das eleições de 2006, em que a diferença do presidente Eurico Miranda para o Roberto Dinamite, que era o segundo, foi o segundo colocado, foi o quádruplo. Mais do que o quádruplo daquilo que
foi de diferença em 2003. Aquilo já era uma resposta do quadro social. Mas aí discutiu-se sobre uma questão inerente à fraude eleitoral. Porque existe a fraude, porque teve um jornalista que foi votar, porque vários sócios do Vasco estão aqui sem o telefone, estão aqui sem o endereço. Existem denúncias. E isso criou um clima de absoluto desentendimento dentro do clube, de instabilidade, que se não fosse o próprio presidente Eurico Miranda, com a capacidade do grupo dele de tocar esse processo, 2007 para 2008, até o momento em que houve uma nova eleição, acho que foi 1 ano e meio com uma gestão interina, pelo entendimento da justiça de que aquela decisão de que o Vasco deveria ter novas eleições, que é uma decisão baseada no fato de que o Vasco não apresentou defesa e o processo correu revelia. Para aqueles que não sabem, se você não apresenta defesa num processo, tudo aquilo que a outra parte disse passa a valer dentro do processo. E houve esse problema, houve uma revelia. Então, tudo aquilo que foi denunciado foi tido como verdade no prosseguimento da ação no Poder Judiciário. Houve muitos recursos, houve muitas discussões. E aquele período ali entre 2007 e 2008, ao invés do Vasco cair, o Vasco decrescer, pelo contrário, o Vasco em 2007 teve um ano em que ele melhorou ainda mais a sua situação financeira, renovou o ato trabalhista, o Vasco foi um dos primeiros a entrar no time mania e ter a sua questão fiscal resolvida, os salários em dia, as coisas iam andando. O Vasco, o Campeonato Brasileiro, tem 38 rodadas, 19 rodadas, o Vasco passou na zona da Libertadores, aquele ano, se não me engano, foram 5 clubes que se classificaram, e o Vasco esteve entre o primeiro e o quinto lugar, chegou a ser primeiro numa rodada, entre o primeiro e o quinto lugar em 19 das 38 rodadas, foi na Copa Sul-Americana, chegou às quartas de final. Enfim, o Vasco estava numa melhora clara, se pensar naquele período ali, 2004, 2005, quando começou a história do equacionamento, que você teve que deixar de fazer uma série de investimentos, etc. Mas o clima, internet, no iniciozinho ali, mídias sociais, era uma coisa muito... Era tudo meio que na internet, discussão em listas de e-mails, etc. E os sites que eram a favor da oposição, muito agressivos, enfim. E as falas, os textos, eram textos também muito agressivos. Os textos começavam a colocar as pessoas históricas do Vasco como se elas não soubessem nada e que tem que haver uma renovação, porque tudo vai se resolver com uma renovação. Quando aconteceu o episódio da eleição em 2008, que o presidente Eurico Miranda não quis participar, ele entendeu que não tinha que participar, ele não queria dar legitimidade àquilo, entendeu que não só uma questão de legitimidade, mas um entendimento de que aquela eleição fora válida, embora não tenha sido assim entendido pela justiça. Então, nós tivemos uma eleição mais ou menos de 800 votos, o grupo do Roberto Dinamite entrou, e esse grupo seria exatamente o grupo das pessoas que chegariam no Vasco, as pessoas novas, com ideias maravilhosas, os financistas, tudo arejado, o Vasco completamente diferente, um ídolo do futebol que ia entrar no clube, aquelas pessoas que eram oposição há muitos anos, que elas voltariam a ser situação e com isso seria tudo muito bom. Houve uma união geral e deu no que deu. Nesse período, houve uma oposição feita pelo presidente Eurico Miranda, entre 2008 e 2014, inclusive em 2011 não foi lançada chapa, embora houvesse a oposição. O que houve ali foi uma composição, um grupo chamado Cruzada Vascaína, que fazia uma oposição que, na verdade, era muito mais para dar embasamento ao Roberto Dinamite, tanto é que, para aqueles que não lembram, o Roberto Dinamite houve problemas com relação à eleição de 2011, com relação à lista. A lista de sócios foi considerada inconfiável pelo grupo do Cruzada Vascaína, como foi pelo Casaca, como foi por outros grupos. Mas na hora da eleição, como nós não fomos à eleição, a Cruzada foi e ganhou 30 cadeiras com isso, teve 200 votos, ganhou 30 cadeiras, o que ela fez? Ela, na justiça, embora em primeira instância fosse dito que a eleição teria que ser anulada, anulados os efeitos até que se resolvesse questões inerentes a
toda a inconfiabilidade daquele cadastro, o grupo da Cruzada Vascaína entrou como terceiro interessado para manter o Roberto Dinamite no poder, e é responsável, claro, absolutamente responsável pelo Roberto Dinamite ter ficado no poder diante de uma eleição que ela própria entendia com dados cadastrais inconfiáveis. E isso, de certa forma, fez com que essa gestão do Roberto Dinamite, que já não vinha bem sob o aspecto administrativo, embora no futebol parecesse em 2011 que tinha conseguido achar o seu caminho, em menos de um ano, em cerca de um ano, pouco mais de um ano, já estava indo para a cucuia, porque tudo aquilo que nós falávamos enquanto oposição, o presidente Eurico Miranda falava enquanto oposição, estava efetivamente acontecendo da maneira que fora dito por nós. E aí houve, nesse período entre 2012 e 2014, a oportunidade de, no quadro fechado, com o quadro social do Vasco absolutamente fechado, sem possibilidade nenhuma de entrar associados no clube, o Casaca fez uma campanha para que isso pudesse... Não foi o tempo inteiro que estava fechado, mas várias vezes que se tentava alguma coisa, se dizia fechado o quadro, porque ia mudar, ia ter um novo modelo para os associados do Vasco. Aquilo foi feito entre o final de 2012 e início de 2013, e aquilo dificultava novas adesões. E aquilo parecia proposital. Por quê? Porque inibindo novas adesões, não haveria tempo hábil para as pessoas entrarem de sócio do Vasco e conseguirem votar nas eleições de 2014. Porque, a princípio, você teria uma junta eleitoral que se reuniria entre março e abril, provavelmente em abril de 2013, e então você teria que entrar de sócio ali, até mais ou menos aquele final de abril ou início de maio, enfim, porque senão você não conseguiria votar nas eleições de 2014. Então nós, vamos dizer assim, freamos esse processo, que era um processo de impedir que o quadro eleitoral do Vasco ele se modificasse, fizemos aquela campanha, foi um sucesso a campanha, todos os grupos políticos e apolíticos do Vasco entraram também na campanha, todos eles. Esse Alain Belaciano, por exemplo, que está patrocinando essa ação, que é o autor da ação, melhor dizendo, patrocínio melhor fala, que é o autor dessa ação, que está pedindo anulação de eleição, ele foi um dos que entrou daquele período ali, em abril de 2013. E os grupos fizeram isso, o grupo hoje Identidade Vasco, o grupo da Cruzada Vascaína, o grupo, até grupos de torcida organizada, aconteceu isso na GDA na época, enfim. E isso foi dito, foi falado em prosa e verso, todos escutaram. E aconteceu que o nosso grupo, o Casaca, e o grupo vinculado, além, evidentemente, pura e simplesmente do Casaca, mas vinculado também ao presidente Eurico Miranda, as pessoas que conhecem o presidente Eurico Miranda, muito antes do Casaca, enfim. Esses grupos, esse grupo, no caso, que tinha, evidentemente, na figura do presidente Eurico Miranda um melhor candidato, ou o único candidato, esse grupo teve muito mais adesões, e aí começou a história de que, bom, essas adesões aqui, elas não podem ser porque tem alguém pagando isso, aquilo, outro, e ela foi feita de forma absolutamente estatutária, com todos os cuidados que tinham que ser tomados para que ela fosse estatutária, só que isso, evidentemente, aborreceu esse grupo que pensava que ia fazer, numa substituição ao Roberto Dinamite, uma dança de cadeiras dentro do próprio MUV. Então o MUV vai fazer uma dança de cadeiras aqui, vai ser alguém, não pode ser do grupo vinculado ao presidente Eurico Miranda. Então nós vamos ter o quadro social aqui devidamente controlado e a coisa vai funcionar dessa maneira. E o nosso movimento, lá em março de 2013, impediu que isso acontecesse. Nós revertemos a realidade eleitoral do Vasco para a eleição de 2014. Houve a eleição em 2014, foi forjado não é uma palavra errada nesse sentido, mas foi criado um candidato baseado em mídias sociais, que pagou as mensalidades do Vasco, 5 anos de mensalidade, não pagava a mensalidade do Vasco 5 anos, na última hora entrou como candidato. Houve a prorrogação do mandato do Roberto Dinamite, na ocasião, as eleições eram para acontecer no dia 2 de agosto, não aconteceram no dia 2 de agosto, porque houve trouxe na justiça para que elas não ocorressem em 2 de agosto, passassem para novembro. Depois houve
uma votação no Conselho Deliberativo que retirava o Roberto Dinamite, não deixava que ele ficasse no poder por mais tempo, porque passaram os 3 anos. E essa decisão, inclusive, ela foi levada à discussão no Poder Judiciário, mais uma vez, pela Cruzada Vascaína, que fazia, no caso, toda a defesa do Roberto Dinamite à época. E, dessa maneira, não houve eleição em agosto. Esse candidato começou a crescer. Era um candidato claramente da situação do Vasco. Claramente. A situação do Vasco, as pessoas que estavam dentro do Vasco, todas elas, praticamente todas elas, foram partícipes da campanha final que levou esse candidato à segunda colocação. Então ficou muito claro que tinha um vínculo ali. E, a partir daí, houve a eleição em 2014, a vitória do presidente Eurico Miranda, 2 grupos de oposição muito claros, que era o grupo ligado ao Júlio Branco, esses grupos menores acabaram ficando com 1, 2, 3, 4 vagas de conselho, fizeram um acordo lá para isso, e ficaram com as 30 cadeiras. E o grupo Identidade Vasco, embora não tivesse cadeiras, fazia também oposição, mas de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, muito mais tranquila, digamos. E tudo bem, passou, fomos para uma eleição em 2017, e a eleição em 2017 teve os problemas que já foram devidamente falados em termos de mídia, etc., com relação à urna 7 e com relação à vitória, que ficou sendo um caso invertido. O presidente Eurico Miranda havia ganho, mas em função da urna 7, ele acabou ficando em segundo lugar, e o Júlio Branco em primeiro lugar. Todos se lembram que houve uma junção do grupo da Identidade de Vasco, no dia da eleição uma junção do grupo do Fernando Horta, enfim, uma série de junções para tentar evitar que o Eurico ganhasse as eleições, que o presidente Eurico Miranda ganhasse as eleições. E aí, nós fomos para uma eleição na Lagoa. Naquele momento, poderia ter sido pedido na Justiça uma anulação do pleito por parte de quem ganhou. Mas quem ganhou vai dizer, eu vou pedir a anulação do pleito? Anulou aquela urna para mim, eu já fiquei na frente, está tudo bem, está tudo certo. Vamos tocar assim mesmo. Havia essa possibilidade, mas não se pensou nisso. Houve uma eleição com 2 chapas na hora da eleição, 2 candidatos, perdão, na hora da eleição, de uma única chapa, que era a chapa amarela. Foi o candidato Júlio Branco com o candidato Alexandre Campelo. E o Conselho de Benemérito, como vota nessa eleição, entendeu por grande maioria que o candidato melhor seria o Alexandre Campelo. O grupo estava cindido, o grupo da chapa amarela estava cindido, parte votou no Alexandre Campelo, parte votou no Júlio Branco, e o Alexandre Campelo ganhou as eleições. Naquele momento, o processo eleitoral do Vasco acabara, sem nenhuma dúvida. Foi por quê? Porque se houvesse alguma discussão em relação à anulação da eleição, que até foi no momento de defesa do Vasco, poderia anular a eleição, isso foi desconsiderado pela juíza, depois pela desembargadora, desconsiderado pelo seguinte, mas vai ter uma outra eleição? Quem ganhou está satisfeito com o resultado, porque houve uma anulação de... Então vai ter uma outra eleição, anula-se tudo. Então foi para um resultado na Lagoa que definiu. O problema é que esse resultado na Lagoa desagradou um grupo, o chamado grupo da sempre. Boa noite, já voltamos com o Sérgio Frias para terminar a conclusão do pensamento e de toda essa descrição do que vem acontecendo historicamente do Vasco, e também essa incrível e muito legal união ocorrida hoje na sede náutica do Vasco da Gama. É uma mobilização que é feita ímpar,
uma coisa que a gente tem que realmente agradecer, louvar e que dê tudo certo, porque o Vasco está por trás, que o Vasco é a nossa paixão e o pensamento é total em reabilitação do Campeonato Brasileiro, pagamento das contas, equalização financeira, contratações e assim para frente. Muito bem. Então, desagradou a um grupo, que é o chamado Grupo Sempre Vasco, que é o grupo que dá apoio ao Júlio Branco. E o que houve nesse período? Houve uma oposição que foi feita inicialmente pelo grupo do Júlio Branco. Nós tivemos a oportunidade de dizer aqui em janeiro desse ano que era uma grande oportunidade de unificação do Vasco, porque você tinha uma eleição ganha pelo presidente Alexandre Campelo, que não era da chapa do presidente Eurico Miranda, mas que poderia ter o apoio do Conselho de Benemérito, teve, inclusive, na eleição, a maioria. O Casaca se mostrou também tranquilo com relação a isso, não quis cargo, não quis nada, falou, mas vamos dar apoio, vamos torcer para que haja unificação do Vasco. O Grupo Identidade Vasco também foi exatamente o grupo que oportunizou Alexandre Campelo que ele fosse candidato, etc., nas eleições da Lagoa, porque deu o sustentáculo em termos de voto para ele. E havia realmente essa oportunidade. Houve problemas do Alexandre Campelo com o grupo Identidade Vasco, houve uma briga entre eles e houve em relação ao Casaca, todos sabem, nós falamos aqui, quando foi apresentado o balanço patrimonial do Vasco, no dia 30 de abril, nós entendemos que aquilo ali era o motivo para rompimento pela forma como a coisa foi feita e pelas coisas que foram ditas. E tudo bem, seguiu-se nessa ordem. O barco foi sendo tocado até o momento em que se entra com uma ação 10 meses depois, ou 8 meses depois, para anulação das eleições com base em irregularidades nas outras urnas. 3, 4, fosse 5, 30, 40, 50, a eleição do Vasco foi 1.800 e tanto a 1.600 e tanto, desconsiderando a urna 7. Você está falando de uma margem de 3.400, 3.500 votos. Quer dizer, algo de fato que chama a atenção. Esse número e o número de questionamentos com relação a isso. Aí, essa ação, quem entra com essa ação é o Alain Belaciano, que era ligado a esse grupo de forma absolutamente clara em 2014, e que quando começou a tomar, na qualidade de advogados, medidas ou pedidos para que medidas fossem tomadas no caso do Vasco sair do ato trabalhista e impedimento de que o Vasco tivesse a inscrição de jogadores no ano passado, 2017, este grupo da Sempre Vasco, em mídias sociais, em vídeos, em lives, começou a dizer, olha, não tem nada a ver com a gente, esse advogado não tem nada a ver conosco, não temos nenhuma intenção de prejudicar o Vasco, isso é coisa dele, da cabeça dele, ele teve conosco em 2014, não está mais, não é ligado a nós, etc. Contaram essa história, que parecia ser história com E, né? A letra E, história. E, nesse momento, quando a ação ficou absolutamente claro, caracterizado, que é uma pessoa vinculada a este grupo, a Sempre Vasco. Tomou essa atitude, e quais as consequências no caso da liminar que foi dada em relação à instituição, em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama? O Vasco vivia em setembro, como vive em outubro, um momento extremamente complicado no futebol. Isso era sabido, as pessoas estavam vendo isso. O Vasco, em tendo uma decisão
nesse nível, criaria uma insegurança jurídica do clube. Isso também é muito claro. Em sendo marcadas as eleições, naquele momento, várias coisas podiam acontecer. Em relação, por exemplo, ao contrato que você quer firmar para o ano que vem, de patrocínio. É óbvio que você tem problemas com aqueles que querem investir no clube, mas não sabem se aquela gestão vai continuar, se vai ter uma outra eleição, se vai mudar de gestão. Existe um problema com relação aos valores que você vai buscar com parceiro A, com parceiro B, num banco, etc. Foi liberado, inclusive, no Conselho Deliberativo, após o presidente do clube ter apresentado ao Conselho Fiscal, tinha que apresentar, ou parte daquilo que tinha que apresentar, foi liberado, todos os grupos, inclusive o grupo da Sempre Vasco, com exceção, se não me engano, de uma pessoa. E isso partiu, então, para ser uma possibilidade de o Vasco ter entrada de capital nesse final de ano para resolver a sua situação. Com essa entrada na justiça e a possibilidade da liminar, e já de pronto, de uma eleição marcada, isso trouxe óbvia instabilidade institucional para o Vasco. Óbvia. Qualquer sócio do Vasco, por mais que esteja de um lado, de outro, sabe disso. É claro que houve uma instabilidade institucional. Isso está sendo feito no meio do Campeonato Brasileiro. O final de ano para o Vasco é sempre mais complicado, porque o final de ano você tem que pagar o dezembro, 13º, os jogadores entram de férias, você não tem grande faturamento. É estrategicamente quando o clube busca, como eu falei, patrocínios, investimentos, etc. Há o problema de você vai ver se você vai renovar com o jogador, se você vai pensar em fazer um pré-contrato com o atleta que possa estar despontando. Existem inúmeras questões que são atrapalhadas. O basquete, por exemplo, do Vasco está sendo muito atrapalhado em função disso. Houve agora um jogador do Vasco que saiu, um americano. Essa situação ela é ruim para todo mundo. Só é boa para quem está pensando, olhando para o seu próprio umbigo e não olhando para o Vasco. Isso é muito claro, é muito evidente. A decisão que foi dada, existe uma série de coisas, evidentemente, que serão contestadas, não há dúvida. Como a própria liminar pode cair, tudo isso nós sabemos que pode acontecer. Mas enquanto nada disso acontece, o que ocorre com o clube? O que nós estamos vendo. E aí, por que eu contei a história lá de 1985, 86, e aí passei por vários anos, etc. Essa história chega um determinado momento em que as correntes políticas do Vasco, os vascaínos que fizeram do Vasco, com a sua participação, seu protagonismo, momento A, momento B, momento C, eles entendem que é chegada a hora de a discussão no Vasco ter um caminho institucional e o caminho não institucional, que é o caminho que está sendo seguido. Claro que vai ter sempre tergiversação, vai ter sempre discussão, vai ter sempre uma fala retórica que possa colocar diferentemente daquilo que eu estou falando. Mas, de fato, quando você sabe perfeitamente que você vai causar problemas, você não pode nem pensar em gerir um clube se você acha que você não vai causar problemas fazendo o que está sendo feito. É óbvio que está causando problemas. E isso traz, pela primeira vez em décadas, adversários políticos de muitos anos, adversários políticos recentes, chapas que se defrontaram na eleição última, à mesa para não só mostrar uma unificação, como fazer entender a todos
De fato, essa pacificação, no momento institucional delicado, ela é de suma importância para o clube. No momento institucional delicado, essas forças todas se unirem demonstra que existe a possibilidade disso vir a acontecer no clube. Ou que, se não houver, em algum momento, se houver discussões lá na frente, se daqui a um tempo alguém se desentender, isso são outras questões, que no momento crucial para o Vasco, no momento de dificuldade no Vasco, essas pessoas se unirão para que as coisas não venham a acontecer em prejuízos seríssimos para o clube. Essa foi a grande lição dada hoje na sede náutica da Lagoa. Todas as pessoas que lá estiveram, independentemente de como concorreram, com quem concorreram, em eleições passadas e até a recente última, ocorrida tanto em São Januário quanto na Lagoa, essas pessoas demonstraram que, de fato, o Vasco está em primeiro lugar. E isso traz para todos aqueles que têm um conhecimento minimamente histórico do clube a sensação de que um mal causado ao Vasco, que foi, no caso, em função... Não discuto que a juíza pensou, como ela fez, entendeu que é de uma maneira, nós discordamos, entendeu que era daquela forma. Mas aquela decisão, houve um entendimento que ela trouxe tantos danos para o Vasco que as pessoas resolveram se sentar, conversar e mostrar que, além, evidentemente, da discordância da decisão, existe um ponto de unificação que é o bem do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesse processo, o que aconteceu? É óbvio que o grupo da Sempre Vasco está absolutamente isolado, e quem se unir a ele está entrando dentro desse isolamento. Ah, mas isolado não importa, porque o importante é que nós vamos conseguir, que vamos para uma eleição e que vamos ganhar, e que a eleição vai ser na base do atropelo, o presidente da Assembleia Geral, que é vinculado a esse grupo, é que vai tocar a eleição, com isso nós poderemos ter tranquilidade. Qualquer tipo de elucubração que se faça, que eu estou falando aqui tudo em termos de elucubração, evidentemente. Não posso falar nem do presidente da Assembleia Geral, nem dos grupos que vão se unir, porque cada um se une, entende que tem que se unir da maneira que anda melhor para si, independentemente, muitas vezes, até do próprio clube. Mas isso é um isolamento, independentemente do número de pessoas. Há um isolamento. Por que há um isolamento? Simplesmente pelo fato de que está havendo um prejuízo ao Vasco absolutamente claro, inequívoco. São 8 meses entre a eleição e a entrada com uma ação. Não há perigo nenhum, o Vasco não está vivendo perigo nenhum iminente para que ocorra isso. O posicionamento de 170 pessoas não poderem votar, como se todos estivessem vinculados a fraudes, etc. E N aspectos que podem ser discutidos, mas fundamentalmente está causando um prejuízo absolutamente claro ao Vasco. De uma eleição em que a chapa vencedora, depois de 8 meses, vencer a eleição, ela questiona que a eleição deve ser anulada por um problema referente à chapa perdedora. Então você vence a eleição, mas você quer que a eleição seja anulada porque houve um problema com a chapa perdedora. O objetivo não é vencer a eleição, é você ter uma outra eleição com a possibilidade de perder. Porque dizer assim, mas junto disso foi tirado uma chapa inteira. 170 nomes. Tá aí. Não podem haver outros?
para fazer com que haja uma vitória e a derrota daquela que ganhou? Claro que pode. Então, na verdade, o que está sendo feito é algo que nem lógica tem em relação a essa entrada da ação, no sentido de queremos uma anulação. E no que tange a decisão, quando se lê a decisão, volto a falar, não entrando na questão do que a juíza pensou ou não pensou, enfim, tem os motivos dela, evidentemente. Mas, quando se olha, aqui está a decisão que é baseada numa chapa que ganhou e que está reclamando que a chapa que perdeu teve fraude A ou B. Não faz sentido. E muitos falam, mas havia uma terceira chapa que estava disputando a eleição, etc. A diferença da segunda chapa para a terceira chapa foi de 1.200 votos. Se essa terceira chapa entrasse na eleição assim mesmo, participasse da eleição assim mesmo, o candidato Alexandre Campelo ganharia, contabilizando todos os votos para aquela chapa ganharia. Então, isso demonstra claramente que o Vasco está, nesse momento, sendo prejudicado e que este tipo de ação trouxe esse prejuízo ao Vasco e advém de algo ilógico, que é quem ganha reclama para ter uma outra eleição contra a chapa perdedora ou contra outras chapas eventuais, e a perdedora pode fazer várias chapas, várias outras chapas, porque esta teria fraudado a eleição. E aí algo que vai se discutir, não houve jeito de defesa das pessoas que foram, evidentemente, expostas, como estão sendo expostas, e impedidas de votar, e serem votadas, entre outras questões. Porque ali naquela chapa, quando se fala de uma chapa, nós falamos ali, já conversei isso em outros programas, ali você tinha beneméritos do clube, grandes beneméritos do clube, digo na chapa. Sócios remidos do clube, aqueles que pagaram 25 anos do Vasco, sócios benfeitores remidos do clube, sócios proprietários patrimoniais ou gerais que pagavam o Vasco há pelo menos 5 anos ininterruptos e sem direito de defesa deles. Mas o fundamento é o prejuízo que isso causa ao Vasco. Então, o que nós temos hoje? Qual é o retrato que nós temos hoje? Nós temos um retrato de um grupo absolutamente isolado, tomando uma atitude através de uma pessoa que foi dita por esse grupo ano passado que não estava ligado ao grupo e claramente está ligado, em benefício do quê? De uma possível eleição para que o resultado que não foi aceito na eleição da Lagoa, e que foi feito diante de tudo aquilo que prevê o estatuto, que ele seja revertido numa outra eleição feita em prejuízo atual do Clube de Regatas Vasco da Gama e consciente. Este prejuízo é absolutamente consciente. Esse grupo Moto colocou uma nota hoje. Não, nós queremos dizer aqui que não entendemos que é prejuízo. Não entende porque não quer entender. É óbvio que você causa prejuízos. Óbvio. E esse causar prejuízo, ele fica muito evidenciado na situação em que o Vasco está institucionalmente falando, neste momento. Tudo aquilo que nós já dissemos. Então esse é o ponto. Eu acredito que eu tenha falado aqui tanto do episódio que aconteceu em relação à ação, em relação ao passado, em relação ao presente, como também tocado no ponto fundamental que foi essa união de forças hoje. Estavam presentes na mesa o presidente da diretoria administrativa do Clube Regatas Vasco da Gama, Alexandre Campelo, presidente do Conselho Deliberativo, o Roberto Monteiro,
voltando. Então, na mesa estava presente o presidente da diretoria administrativa, Alexandre Campelo, o presidente do Conselho Deliberativo, o Roberto Monteiro, o vice-presidente do clube, Eloy Ferreira, a segunda vice-presidente, a Sônia Andrade. E aí nós tínhamos o presidente do Conselho de Benemédios, Eurico Miranda. Nós tínhamos Jorge Salgado, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olavo Monteiro de Carvalho, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Silvio Aquiles Godoy, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. José Carlos Osório, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. José Luiz Moreira, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Denis Carrega Dias, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu, Sérgio Frias, benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. E João Carlos Nobre, benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essas pessoas todas sentadas à mesa e em prol do momento institucional do Vasco, uma união de forças para que o Vasco possa resolver essa situação, tanto em termos de justiça, evidentemente, como em termos institucionais, para que o Vasco possa sair dessa situação. Estão representados aí vários grupos, há várias junções em termos de Vasco nisso aí. E é uma demonstração clara de que o Vasco tem um limite para suas discussões de ordem política, até pessoais. O limite é o proposital prejuízo ao Clube de Regatas Vasco da Gama sendo feito internamente por pessoas ligadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É um basta nisso. Nós falamos lá de 2006, 2003, 2005, 2008. Existe um basta. Precisa ser devidamente entendido pela ampla maioria do quadro social do Vasco, por parte da torcida do Vasco, por parte da coletividade vascaína que presencia, que está no clube, que está ligada ao clube, e da nação cruzmaltina, Brasil e no mundo. Por quê? Porque se nós não entendermos que existe limite em se fazer oposição, e o Casaca fez oposição durante muito tempo em relação ao MUV, mas com limites, se não for percebido isso, o Casaca também em relação à administração do presidente Alexandre Campelo, a partir de 30 de abril, todos viram nosso posicionamento. Mas tudo tem limite. E a justiça ser utilizada dessa maneira é extremamente prejudicial ao Vasco. Nós esperamos que tenha de fato havido um basta hoje. Um basta que, independentemente do futuro próximo do Vasco, tem de isolar qualquer grupo que entenda que o seu umbigo é maior do que a instituição. Não é, não pode ser assim considerado, e cabe ao Vasco crescer com essa busca por união, unicidade, pacificação, institucionalmente. Porque tudo tem limite. Para quem entende que o limite é o não prejuízo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, institucionalmente falando. Ideias, divergências, questionamentos estatutários, tudo isso faz parte do contexto. Uma votação aqui, outra ali, por um motivo, por uma
um entendimento, A pode entender uma coisa, B pode entender outra, ok. Tendo justificativo, não há problema nenhum. Mas essa ação de fora para dentro do Vasco, em detrimento, em prejuízo do Vasco, e neste momento, de fato, é absolutamente infeliz e prejudicial ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, fica a nossa mensagem, satisfação pelo ocorrido hoje. Estava lá eu, João Carlos Nóbrega, do Casaca, e todas as outras pessoas que nós já falamos, nós já destacamos aqui. Mas, fundamentalmente, estava lá o Vasco em peso, no sentido de que grande parte do torcedor do Vasco, do associado do Vasco, ele percebe nisso uma grande união de força, independentemente de qualquer divergência de A com B, B com C, C com D, etc. O Vasco realmente acima de todas as vaidades, acima de tudo. E isso é um exemplo para o futuro daqueles que militam em política no Clube de Regatas Vasco da Gama, que lidam com política no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ok. Passar aqui para o Rodrigo Alonso, se você quiser fazer algum comentário. Vamos lá, Rodrigo. Não, Sérgio, só queria ressaltar uma palavra aí que você usou, que para mim exemplifica bem o que aconteceu hoje na Lagoa, a demonstração, que é limite. Para tudo existe um limite. E o que a gente viu hoje é que os homens do Vasco, inclusive homens do Vasco que estavam nessa chapa amarela, que patrocinaram essa chapa Sempre Vasco, que desde o início tiveram lá dando apoio a eles. Eu estou me referindo aqui ao Olavo. E também tivemos o Jorge Salgado, o José Luiz Moreira, que no início da eleição faziam parte lá da chapa do Fernando Horta. E depois houve aquela união, a gente já falou sobre isso, todos sabem da união para concorrer contra a chapa azul. Mas até mesmo estes que têm pensamentos antagônicos, né, até esses mesmos enxergaram que existe um limite. E a gente chegou no limite. O que a chapa Sempre Vasco está fazendo, e você falou muito bem, é olhar para o próprio umbigo. Quando a gente se une a pessoas em que nós temos pensamentos antagônicos, é porque a gente bota na balança e pesa. O que é prioritário para a gente nesse momento, o que é prioritário para a gente, até mesmo no cerne dessa questão, é o Vasco ou são esses pequenos poderes, né? Essa luta por poderes? Ou até mesmo, no nosso caso, nós que nos consideramos injustiçados, não custa lembrar que a urna 7, inclusive no dia da eleição, alguém disse que aquela urna 7 era nossa, só que ela era nossa, e quem disse isso se referia aos nomes que ali estavam, e que esses nomes seriam eleitores da chapa azul. Aqueles nomes estavam lá exatamente porque eles foram pinçados, eles foram selecionados pela chapa amarela, que entrou na justiça e apontou esses nomes, quer dizer, sabendo que essas pessoas eram eleitoras da chapa azul, e colocou todas dentro de uma só urna. Então, para aqueles que são desavisados ou que até mesmo são mal intencionados em dizer que aquela ali talvez fosse uma urna aleatória e, por coincidência, todos aqueles votos ali dentro, 90% deles eram a favor da chapa azul, é porque aqueles nomes foram pinçados, foram apontados por dedos amarelos para que ali estivessem. E o que nós estamos vendo agora, nessa ação já na justiça, inclusive a juíza agora entendeu que, na verdade, são todos os nomes da chapa azul que estão impossibilitados de votar numa futura eleição agora em dezembro. É a mesma coisa que aconteceu da urna 7.
Então, esse pessoal que não enxerga limite, o que eles, resumidamente, estão fazendo? Eles estão querendo eliminar qualquer um que tenha um pensamento divergente do deles, ou seja, pessoas que não votam neles, porque eles sabem que os que estão na chapa azul não votarão neles. Esses que eles colocaram na urna 7, eles sabiam que não votariam neles. Então, o que fica muito claro, que é uma coisa até absurda, surreal, que passa pela cabeça desse pessoal, é que na eleição só tenham eleitores deles. E todos que participem do pleito em dezembro sejam eleitores da chapa amarela. O que dá para entender de você tirar disso tudo é essa ideia, porque está claramente tentando eliminar todos aqueles que não votariam neles. E também dá a entender muito claro que esse pessoal não tem o menor respeito pelo Estatuto do Vasco, porque se eles entram na justiça tentando anular uma eleição que eles venceram, é a mesma coisa do Vasco fazer uma final com o Corinthians, o Vasco ganha o Corinthians, é campeão, e no dia seguinte o Vasco entra na justiça para ter um novo jogo, porque considera que um dos jogadores do Corinthians estava irregular. Então isso é surreal, eles demonstraram que realmente não tem limite, que eles não respeitam o Estatuto do Vasco, eles acham que essa votação na Lagoa dá a entender muito claramente não deveria existir, só que eles têm que entender que é assim que funciona. E que se, por acaso, houver uma nova eleição em dezembro, eles vão ter que passar pela Lagoa de novo. E aí eu pergunto, e se na Lagoa eles forem novamente derrotados? O que eles vão fazer? Eles vão continuar ad eternum judicializando, inviabilizando o Vasco, porque o que foi dito hoje na reunião por todos é que isso está inviabilizando o ano do Vasco. Você não consegue fechar contrato com ninguém, você não consegue, de repente, fazer uma proposta para algum jogador, você não consegue um patrocínio pontual, porque, segundo a determinação da juíza, essa futura diretoria que venha a vencer o pleito de dezembro, esse pleito que ainda está aí para ser decidido se vai ocorrer ou não, ele pode ter o poder de desfazer tudo que foi feito antes. Então, cria uma insegurança e, repito, coloca o Vasco em segundo plano. Mas eu canso de dizer isso aqui no programa, que para esse pessoal o Vasco é secundário, não é forma de dizer, não. Não é nenhum tipo de ataque. É a realidade que está exposta. Então, eu dou os parabéns àqueles, inclusive àqueles que eu discordo, daqueles que fazem parte de outras chapas que eu tenha diferenças ideológicas, mas que nesse momento se uniram em prol do Vasco, que é aquilo que a gente fala desde o início, quando o presidente Alexandre Campelo foi eleito. Nós aqui no programa seguinte falávamos que não tínhamos a concordância com a sua eleição, lógico, nós tínhamos o nosso candidato, nós votamos na chapa azul, mas que a partir desse momento a gente faria de tudo para apoiar, para que o Vasco caminhasse, o Vasco tivesse um ano tranquilo. E infelizmente, a gente viu que nem todos pensam assim. Mas, enfim, a gente espera que, quem sabe, um dia a gente consiga com que o Vasco esteja novamente pacificado. Os homens do Vasco hoje deram essa demonstração. Parabenizar aí ao Sérgio e ao João, que estiveram lá não só como beneméritos do Vasco, mas também como representantes do Grupo Casaca, e que assim o fizeram muito bem, e a todos que estiveram lá pensando primordialmente no Clube de Regatas Vasco da Gama. Só fazer o registro aqui, eu acredito que eu tenha falado praticamente todos os nomes que estavam à mesa, eu não me recordo, acho que eu não falei do Luiz Manuel Fernandes, grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi presidente do Conselho Deliberativo da gestão do presidente Eurico Miranda. Então, fica registrado, se eu me esqueci desse nome, fica registrado, não menos importante, evidentemente. Agora, nós conversamos internamente, as pessoas do Casaca, do grupo do Casaca, e nós entendemos que é chegada a hora de termos uma reunião aberta,
para que as pessoas vinculadas ao casaca, as pessoas ligadas ao casaca, elas entendam esse cenário, porque há um programa na segunda-feira, há um texto, há outro, mas as pessoas têm dúvidas, as pessoas não conseguem entender determinadas situações, ou ficam, de certa forma, em dúvida do que está ocorrendo, enfim, dos inúmeros fatos que acontecem no Clube de Regatas Vasco da Gama, e nós entendemos que é chegada a hora de fazermos uma reunião aberta. Essa reunião se realizará no próximo dia 16, terça-feira, no centro da cidade. Nós estamos fechando o local. Provavelmente no site do Casaca amanhã já estará presente o local dessa reunião. E ela é uma reunião em que as pessoas poderão ter um entendimento de todo esse quadro que está vivendo o Vasco hoje, e com as pessoas do Casaca ali presentes para poderem elucidar e, ao mesmo tempo, ouvir também tanto opiniões como as questões inerentes ao clube, institucionalmente falando. E é de fato importante que haja presença maciça dos casaquistas neste evento. É um evento que será realizado então na próxima terça-feira, local e horário no site do Casaca a partir de amanhã. Bom, esses foram os assuntos que eram para ser tocados em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama no programa de hoje. Nós vamos falar ainda divisão de base, esportes olímpicos, amadores, enfim, e iremos para o recado, para mensagem dos nossos ouvintes e o recado final. Vamos começar pelo Rodrigo Alonso, falando da base do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá, Rodrigo. Bom, Sérgio, na terça-feira passada, o Vasco entrou em quadra na disputa do Carioca de Futsal Sub-7 e derrotou o time de Piedade por 5-4, gols de Anthony 3 vezes, Aleph e Pierre. Na quarta-feira, já futebol de campo, o Vasco estreou na Copa do Brasil Sub-17, uma competição eliminatória. O jogo de ida, o Vasco empatou com o Oeste em 0-0 lá em São Paulo, e o jogo de volta está marcado para essa quarta-feira, aqui em São Januário, às 3 horas da tarde. Se o Vasco passar pelo Oeste, ele nas oitavas de final vai pegar o vencedor do confronto de Vitória e Ponte Preta. No primeiro jogo, Vitória derrotou a Ponte Preta por 3-2. Na quinta-feira, de volta às quadras, Carioca de Futsal Sub-8, o Vasco goleou o Fonseca por 7-2. Os gols foram de Pedro Alves 2 vezes, Alexander, Isaac, João Vilar, Caio e Pedro Avelar. Já no sábado, pelo campeonato do Sub-9 Festbolim, fase quartas de final, o Vasco derrotou o Botafogo por 2-0. O Vasco, que todos sabem, é o atual tricampeão do Festbolim, defende o seu título. Os gols do Vasco contra o Alvinegro foram de Guilherme Correia e Cauã Leite. Na semifinal, o Vasco vai enfrentar o Canto do Rio. Futebol de campo ainda, Taça Rio Sub-12, o Vasco goleou o Olaria por 3-0, gols de Paulinho 2 vezes e o Igor, o Vasco que está 100% na competição. E pela Taça Rio Sub-13, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu por 2-2, gols de Lincoln e André, e hoje o Vasco estreou na Copa Brasileirinho Internacional Sub-14, derrotando o Indianápolis por 2-0. Gols foram de Ribeiro e Christian. Segue aí, Sérgio. Boa noite, Rodrigo. Vou continuar aqui com a parte dos esportes olímpicos, do Vasco e demais esportes do que o Vascão disputa no Brasil e no mundo. O primeiro ponto é o futebol de 7, o futebol de 7 masculino do Vasco. Ele se classificou nesse fim de semana para a semifinal da Copa Suderge. O Vasco passou pelo Vassouras, pelo placar de 1-1. Então, parabéns ao Expresso 7, que a gente continue aí na briga e para que a gente consiga esse título. Essa Copa Suderge é disputada na Arena Axe, que é no condomínio na Barra, no Parque das Rosas. É um lugar muito bom para você levar os seus filhos, sua família, para assistir o Vascão que tem um desempenho muito bom nessa modalidade. Aproveitando o futebol de 7, agora na modalidade feminino,
O Vasco vai participar de um campeonato brasileiro que dará vaga no Mundial de Clubes, que será realizado em Curitiba no final do ano, dias 8 e 10 de dezembro. Então, o futebol feminino do Vasco vai disputar essa liga para que a gente consiga participar do futebol de clubes em 2018. Então, parabéns às meninas, futebol feminino, futebol de 7 feminino do Vasco. Agora vou falar do futebol de mesa do Vascão. O Weber Gomes fica em terceiro lugar no estadual na modalidade sectorball. E muito bom, mais uma vez, um desempenho bom aí da galera do Vasco no futebol de mesa. E a última modalidade esportiva que nós vamos comentar hoje no Casaca no Rádio é a maratona aquática. O Vasco é campeão da 7ª travessia Praia do Canto. Então o Vascão aí com a equipe conseguiu o primeiro lugar. Parabéns aí a todo mundo que participou desse evento, essa maratona em mar aberto. Então as primeiras colocadas aqui do Vasco, a primeira ficou a atleta Gabriela Alves, né, mais de 20 anos. Ela que lidera o ranking no geral feminino. Em segundo lugar ficou a atleta Valesca Cruz, mais 45 anos. Em terceiro lugar, a Glória Ribeiro, mais 40 anos. No masculino, o Vascão, dos 8 primeiros, conseguiu obter as melhores posições em 5. Então, parabéns aí a todo mundo do futebol não, da maratona aquática. O Vasco, aproveitando, ele no próximo dia 13 fará um evento, continuando o evento da programação dos 120 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a Confederação de Pentatlo Moderno convidou os atletas a participar do biatlo em São Januário, na parte da manhã, no dia 13. Então, um grande evento aí para quem quiser frequentar lá o Parque Aquático, a parte olímpica, conhecer São Januário. O Vasco também tem feito guias lá de visitação a São Januário. Então, vale a pena aí o torcedor do Vasco se aproximar também em acompanhar as outras modalidades esportivas do Vasco. Segue aí, Sérgio. Muito bem, mensagem dos nossos ouvintes. Boa noite a todos os ouvintes deste programa que é o Casaca no Rádio. O meu boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e ao Leonardo Miranda. Atualmente estamos estacionados na 17ª colocação. Precisamos sair da zona de degola e subir na tabela da classe de classificação da Sul-Americana ou da Libertadores. Temos o plantel e o elenco para isso. Esta 17ª colocação não corresponde à realidade. Eu acredito em milagres e junto com a nossa imensa torcida abraçando o time em comunhão com a nossa instituição, sairemos dessa. Essa situação é surreal, não éramos para estarmos vivendo esta situação. E eu falei já disso inúmeras vezes em outros programas do Casaca no Rádio. Boa noite, equipe do Casaca. Peter Areis de São Gonçalo. Hoje foi um dia histórico para o Vasco, que essa pacificação não fique só no discurso. E também que a torcida se lembre de quem não estava presente. Aqueles que não quiserem o bem do Vasco têm que ser esquecidos para sempre da história. Vamos juntos na luta pelo nosso Vasco. Casaca. Marcos Carneiro da Barra, Vasco pacificado, Casaca. Carlos André de Teresina, boa noite, Casaca. Qual a chance de se conseguir reverter essa decisão da justiça? Evidentemente que a liminar pode cair, é algo que não é matemático, na justiça não há matemática, os recursos foram feitos e nós temos que aguardar. João de Campos Gomes, ouvindo o Casaco, o Vasco Unido é invencível, vamos anular a liminar e ganhar o processo. Fabiano da Cunha Moraes Silva, boa noite, salve casaquistas, salve casaquistas. Anderson Paiva, boa noite, rapaziada. Maurício Canedo, boa noite. Um salve a todos os casaquistas. Foi uma grande resposta do Vasco contra esse Janota que só tentou tumultuar. O Vasco Unido é invencível. Érica Matias, boa noite. Paulo Silva, boa noite, vascaínos. Antônio Carneiro, tem que vencer o Botafogo. Tássio Moura Fernandes, ao Vasco tudo, menos Júlio Bran. Henrique,
Júlio Bran é fake news. Torresani, boa noite, equipe casaca. Eduardo Maganha, saudações vascaínas. Carvalho, o Vasco unido é imbatível. Rui Alexandre Duarte, Julinho GPS, não sabe nem chegar a São Januário sozinho. Juninho GPS foi a Portugal, no Benfica, apoiar um candidato, no caso foi o Sport. Né? E adivinha o resultado, tomou fumo. Giancarlo da Cunha, boa noite a todos do casaco. O Vasco sendo dizimado e a Globo sentado assistindo e batendo palmas, juntamente com os amarelos que a cada dia entram com ação para ganhar dinheiro do Almirante, até porque os amarelos não querem servir ao Vasco, e sim se servir ao Vasco. A mensagem aqui do Giancarlo da Cunha, não é bem isso, essa ação não tem a ver com questões financeiras, questão de dinheiro, mas tem a ver com relação à eleição, a eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama, a tentativa de uma nova eleição em dezembro. Antônio Carneiro, Vasco tem que vencer o Botafogo. Guto Lucena de Olaria, boa noite, casaca. Antônio Andaraí, boa noite, na escuta, grande abraço. Mais uma mensagem do João Gomes. O que está havendo com o judiciário? Amarelos estão prejudicando o Vasco. Ronaldo, vamos ouvir esse esclarecimento do casaca. Fernando Figueiredo, centro. Valeu, casaca. Dá um abraço no Sérgio e vocês todos. Um abraço a você também, meu caro Fernando Figueiredo. Sempre em São Januário, vendo os jogos do Vasco. Alexandre Vieira, boa noite. A decisão da justiça, da juíza, com certeza será revertida. Abraço aos participantes. Amanhã enfrentaremos um velho freguês. Vasco, Vasco, Vasco. Marcelo André do Grajaú, acompanhando o casaca no rádio. Edmilson Zeferino, Vasco unido. Alan da Silva, tomara, Frias, segurem essa onda, vocês criaram o Vasco, tenho orgulho de vocês, não deixem o navio afundar, que as coisas se resolvam aí dentro e não fora. João Gomes, outra mensagem dele, a terceira chapa desistiu no meio da primeira fase da eleição, diz aqui na eleição de São Januário. Maurício Canedo, aula máxima de Vasco, parabéns, casaca. Mais alguma coisa, Yuri? Pode falar, então. Passou aqui? Então deixa eu ver aqui. Não tá ali, tá no e-mail. Agora sim. Entraram mais duas mensagens. Marcelo Gomes dos Santos, um abraço a você, Marcelo. Só para corroborar, estava presente também. Falei aqui, Luiz Manuel. Você se apercebeu e eu falei durante o programa. Luiz Manuel Fernandes. Acho que o nome dele não foi citado, exatamente. Eu citei posteriormente e você ficou atento também. Então eu estava certo no caso quando eu citei posteriormente, que eu havia me esquecido antes. Mas, como eu falei, não menos importante, muito pelo contrário. Augusto Câncio, boa noite. Apenas para mandar um abraço a todos do casaca e também aos vascaínos, Gustavo Lima e seu filho Leandro. Um abraço aí a todos. Vamos, então... Ok, isso foi pro ar, não é? Então, vamos lá. Rafael Furtado, Felipe do Alto Mateus, Tasso de Nova Iguaçu, Milton Luciano de Olaria mandando um abraço também de toda a equipe do Casaca, a todos vocês. Sigamos em frente e vamos ao recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio, boa noite, Yuri, boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Mandar um abraço para o pessoal dos grupos de WhatsApp, Família Casaca, Verdade do Eurico, nosso grupo do Casaca lá também no WhatsApp. Mandar um abraço para todos que estão aí no chat do YouTube. Lembrar de não esquecerem de assinar o canal, clicar aí no sininho para serem avisados assim que o programa iniciar. Convocar a torcida do Vasco para o jogo de amanhã, um clássico. O Vasco tem tudo aí para vencer e subir bem na tabela, chegar lá em 12º, 13º, para a gente se afastar definitivamente desse pesadelo. E queria deixar aqui no meu boa noite uma frase que eu disse na semana passada, e vou repetir ela aqui de novo, uma previsão de Nostradamus, abre aspas, na lagoa chegarás, da lagoa não passarás. Boa noite. Muito bem, lembrando mais uma vez, eu vou passar para o Yuri o recado final, que teremos reunião aberta do Casaca na próxima terça-feira, dia 16 de outubro. Horário e local, horário é à noite, mas local será, o horário preciso e o local será exposto no site do Casaca a partir de amanhã. Mas então teremos no dia 16 de outubro reunião aberta do Casaca. Vamos então agora ao recado final do Yuri Gaspar. Bom, boa noite, família vascaína, boa noite, amigos da mesa. Agradecer a participação, presença de todos os ouvintes hoje no Casaca no Rádio, mais um casaca histórico muito importante para esclarecimentos e
e seguirmos juntos com o Vasco, né? Com todas essas tempestades, essas dificuldades, muitas vezes criadas até por gente que se diz vascaína. Mas, como diz também um ditado antigo, quem é fraco, quem se arrebenta sozinho, né? Então, vamos torcer para que eles não atrapalhem mais o Vasco, que essa união de muitas pessoas importantes, históricas no Vasco, isso se reflita também em campo, que um jogador desempenhe cobrindo o melhor possível o espaço do outro em campo, que consigam ter tranquilidade para fazer os gols e que tragam a vitória e os 3 pontos muito importantes para esse jogo e os próximos jogos que a gente tem pela frente no Campeonato Brasileiro, que a torcida do Vasco também entenda esse sinal histórico, uma coisa que há muito tempo não acontecia, e que a gente esqueça um pouco os problemas e as adversidades e as rusgas de um com o outro, e que a gente possa pensar exclusivamente no Vasco, torcer para que a gente passe desse momento ruim, que almeje e que conquiste grandes coisas a curto prazo. Então, vamos todos aí nessa corrente aí de união, que todo mundo pedia nas redes sociais e que todo mundo pensava, aconteceu. Então, parabéns a todo mundo que conseguiu realizar esse grande fato histórico ocorrido na Lagoa hoje. Aproveitando também o gancho que o Sérgio Frias falou sobre a nossa reunião do Casaca, presencial, ao vivo, na terça-feira que vem, muito importante a participação de todos os casaquistas para interação, esclarecimentos, comentários. É o momento ideal para que a gente possa bater aquele papo, aproximar e também seguirmos juntos aí, mais unidos, mais próximos de todo mundo que quer o Vasco forte, o Vasco de raiz, o Vasco gigante. Boa noite a todos, ótima semana, até segunda-feira. Vascão, amanhã, vitória de 1 ou qualquer placar. A gente precisa desses 3 pontos, muito empenho, boa sorte, parabéns a todos os vascaínos que conseguirem ir ao jogo amanhã no Engenhão, dar aquele incentivo e mostrar que está todo mundo junto para o melhor para o Vasco. Boa noite. Uma última mensagem aqui do Rafael Furtado. Oxalá todos os presentes na histórica reunião de hoje tenham em mente que, em havendo propósito de união, uma era vitoriosa se seguirá. Que lembremos todos de 1986. Abraço a toda a equipe do Casaca. Deixo aqui um beijo a Dona Irene de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.